Boa noite, Sema. É com muita alegria que estamos aqui, presencialmente, recebendo essa energia da irmã Maria Angélica, que se expande e chega até onde você está, querido internauta. Onde estiver, vai estar recebendo esse mesmo calor, esse mesmo aconchego, esse mesmo amparo da irmã, que nos recebe com tanto carinho no seu coração. Então, com muita alegria que estamos aqui para mais uma aula dos 50 anos depois. Hoje, de novo, estou aqui, já estou começando a ficar com a minha imagem, desgastando a minha imagem, né? Estou desfilando muito na Medina, mas depois eu vou dar um tempinho. Bom, então, hoje nós vamos para a segunda parte, quer dizer, ainda estamos, né? Já estamos na segunda parte do livro, no capítulo 2, e vamos iniciar o capítulo 2, que se chama Calúnia e Sacrifício. A gente tem falado para vocês que da segunda parte para frente só vem bomba. Semana passada foi a morte de Neio Lúcio, né? Agora, calúnia e sacrifício não vai ser coisas muito agradáveis que nós vamos ver. Todos leram? Em casa, pode levantar o dedinho também, que está aqui a gente capta. Bom, então, gente, vamos fazer o nosso evangelho, como sempre. Eu peguei essa citação, achei essa figura muito bonita, e peguei essa citação que eu acho que tem muito a ver, só não consegui pegar de onde é, não localizei o trechinho no Evangelho, mas está lá, com certeza. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições. Isso aí tem tudo a ver com o nosso capítulo de hoje. Então, eu trouxe do Evangelho, capítulo 7, item 12, 2 trechinhos para a nossa reflexão. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos. Abre os olhos para a luz. Eis as almas daqueles que já não vivem na terra e que vêm te lembrar os teus verdadeiros deveres. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são insignificantes diante da eternidade. Eles te dirão que lá o maior será aquele que foi o mais humilde entre os pequenos da terra. Que aquele que mais amou seus semelhantes é também o que será mais amado no céu. Que os poderosos da terra, se tiverem abusado da sua autoridade, serão reduzidos a obedecer aos seus servidores. Que a caridade e a humildade, enfim, essas leis, essas duas irmãs, que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes para se obter a graça diante do Eterno. É uma mensagem, não é inteira, um trecho de Adolfo, bispo de Argel. E tem muito a ver com o nosso capítulo, justamente mostrando, e nós vamos ver ali duas faces, daquele que abusa do poder e abusa da vaidade, extrapola, inclusive, o seu poder de fazer mal, que se atribui, que a própria personagem se atribui. E, por outro lado, vamos ver também aquele que mais ama os seus semelhantes. Então, já vamos ver os dois polos, não é? Opostos de uma relação tão difícil. Então, vamos dar início ao nosso aula de hoje, lembrando como é que foi a aula passada, a morte de Neio Lúcio. Neio Lúcio, apesar de muito enfermo, vocês lembram que logo no início da aula, já a gente tem notícia, Emmanuel nos dá notícia de que ele estava muito enfermo, mas ainda não estava nas últimas, estava enfermo, mas, mesmo assim, ele percebe ali, né, quando ele recebe a Alba Lucínia e a Célia, ele, embora
enfraquecido, ele percebe aquele estado de alma da Alba Lucínia, que a gente até comentou, que não é porque ele tinha escutado as fofocas da corte, falando do assédio, né, que o Lólio Úrbico intentava, né, contra a Alba Lucínia. É porque ele percebeu, com a sua sensibilidade e também com a afinidade que eles tinham, com o amor que existia, porque ela o considerava como um pai, ele também o considerava como uma filha, e a proximidade da morte também, a gente sabe que faz com que muitos encarnados se tornem mais sensíveis, começam, inclusive, a perceber seres espirituais. Então, tudo isso junto fez com que ele percebesse a agonia que a Alba Lucínia estava passando ante o assédio de que estava sendo vítima. Com seus conhecimentos dos ensinamentos do Cristo e as conclusões ante a proximidade da morte, o idoso tenta consolar a nora, falando-lhe da continuidade da vida, que ela absolutamente não entende. Nós vimos ali que ela ficou voando completamente e considerou o quê? Que ele estava demente. Que ele já estava variando, que ele estava demente. E aí Célia, né, que conhecia muito bem o avô, que partilhava com ele, né, do mesmo conhecimento, das mesmas crenças, ela compreende o avô e ora com ele. Então, ele pede, inclusive, que ela ore a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, que nós até oramos aqui, foi até um momento bem de bastante emoção. E ele pede a Célia para que ela se sacrifique pelos seus pais, que é uma coisa estranha, porque o lógico seria, ela era uma mocinha, que a gente presume aí que, no máximo, devia estar com uns 18 anos, eu não me lembro se há uma precisão lá no início do livro da idade dela, mas era mocinha, né? Ela era mais nova, a outra que casou, a Elvígia, era mais velha, mas era bem jovenzinha. Era normal ele recomendar aos pais que velassem por ela, que tomassem conta dela, né? Uma jovem ali, tão perdida, né? Com uma crença que se destacava dos outros, mas conhecendo a fragilidade espiritual de Elvídio e de Alba, mas principalmente de Elvídio, que a Alba Lucínia ela era uma mulher submissa, como todas as mulheres do seu tempo, mas ela até tinha alguma crença. E conhecendo a fortaleza moral e espiritual de Célia, com certeza o espírito já veio preparado de outras vidas para desempenhar aqui uma missão, ele pede que ela se sacrifique pelos pais. E hoje a gente vai ver, hoje, na semana que vem, a gente vai ver mais precisamente o que é esse sacrifício. Em prece, Célia vislumbra o espírito de Nestório, que veio ajudar o desenlace do velho Patrício. E Nestório lhe diz que Ciro já veio. Lembra que quando ela foi visitar Ciro lá nas masmorras, né? Na prisão... Como? Isso, na Mentina, né? Marmentina, isso. Ele diz que ele ia pedir a Deus, ele sabia que ele ia ser executado, né? Que ia ser sacrificado, para voltar o mais breve possível para ficar próximo dela. E ela ali, Nestório, lhe diz que Ciro já veio. Ela não entende nada, ela está assim, meio fora do ar, como se ela estivesse em êxtase. E ela aí se sente assim, ao mesmo tempo feliz, mas confusa, e acaba que Ney Lúcio desencarna, né, com serenidade, nas primeiras luzes da aurora, diz até o Emmanuel coloca uma frase muito bonita, quando as primeiras luzes do sol vêm beijar Roma, é tão bonito, né, bem poético, e ele é homenageado, quer dizer, o seu corpo ali, o féretro, é homenageado com umas mais belas cerimônias fúnebres organizadas por... Ai, gente, me fala aí o nome do sogro Fábio Cornélio. Fábio Cornélio está em todas. Ele é
Eu vou dizer para ele que ele faz o que a Ivonete faz, organiza as festas todas. Ela hoje não está aí. É, exatamente. Então, mas ele foi homenageado não só pelas autoridades, porque as autoridades a gente sabe que ali tem aqueles que estão ali com sinceridade, mas tem também os que têm interesse, que querem aparecer, que tem que ficar bem assim, né, com as autoridades. Ele era muito importante, mas também todo o povo que o amava muito, porque ele fazia muito bem para muitos. Então, relembrando, né, a aula passada, estamos prontinhos para entrar na aula de hoje. E nós vamos lá para Tessália. Que lugar bonito, né? Então, Euvídio estava lá, entre a Tessália e a Beócia, que é no centro-norte da Grécia. Na verdade, ele estava lá a mando de Hélio Adriano para avaliar e coletar mármores para levar para Tibur, né? Aquela urgência que o Hélio Adriano tinha de fazer de Tibur a sua obra-prima, e foi lá mesmo que ele, inclusive, ficou até a morte, né? Então, ele estava lá, bem longe, né? Na Grécia, quando ele recebeu a notícia do falecimento do pai. Então, aquilo tocou, quer dizer, foi um emissário, né? Porque, olha, imagina, não tinha não tinha telégrafo, né? A gente já teve, né? Vocês já ouviram falar que telégrafo foi do meu tempo. Telégrafo, telefone, celular, Wi-Fi, nada disso, né? Era lá iam a cavalo do emissário. Já houve uma época que iam até a pé, né? Mais antigamente ainda só iam a pé. Chegava lá, morria, dava o recado e morria. Mas ele não tinha a menor condição de uma visita a Roma, para lá, né, amparar, abraçar a sua família. Não tinha condição, estava muito longe, mas doeu muito nele. Ele sentiu no coração um vácuo imenso. O genitor era para ele um amparo e um símbolo. Aquela morte deixava-lhe na alma uma saudade imorredora. Ele era realmente um exemplo, né? O Neio Lúcio. Ele era aquela fortaleza moral que impunha autoridade moral, que não precisava de ter nenhum cargo. Ele, por si só, ele impunha pela sua postura moral. Um espírito também, com toda certeza, já num grau bastante adiantado, né? Na evolução, principalmente naquele tempo. Ele redescobriu, com certeza, ali o Cristo, né? Quando ele teve o contato com a Célia, mas era uma coisa que já tinha, de onde ele veio, ele já tinha esse conhecimento, com certeza. E Cláudia Sabina nunca o abandonava, estava lá em Tessália com ela, né? Está lá, cooperando na sua tarefa com decisão e êxito, porque, apesar de tudo, ela era competente e tinha bom gosto, e não ia perder a chance de ficar lá, né, secando o pobre do Euvídio. Então, aos pouquinhos, ela ia reconquistando-lhe a simpatia e a amizade de outros tempos, porque ele começou a vê-la como uma colega trabalhadora, e ela se colocava muito amiga, sempre muito compreensiva. Então, ele foi, né, se deixando enredar, como se ela já tivesse desistido daquele seu intento. Euvídio Lúcio admirava em Cláudia Sabina a capacidade de trabalho, porém não poderia transigir no tocante aos sagrados deveres conjugais. E ele estava sempre reiterando isso, guardando a imagem da esposa no santuário de suas lembranças mais queridas, com lealdade e veneração. E a mulher de Lólio Úbico, ou seja, a nossa conhecidíssima Claudinha, que não é a nossa Claudinha daqui. Pois é, a Sabininha, ela modificou a maneira dela se comportar, ela modificou os processos de sedução, mas lá no fundo
ela conservava aquela paixão desvairada por ele, né? Com os mesmos propósitos de vingança contra a Alba Lucínia, que ela considerava que era usurpadora da sua felicidade. Mas a gente, em nenhum momento, Emmanuel nos dá a entender que a Alba Lucínia chegou para acabar com o relacionamento deles. Eles tiveram relacionamento, ela e Elvídio, na juventude, né? Ele a deixou, ele casou com a Alba, porque era do mesmo patamar da sociedade, era um casamento com certeza arranjado, como todos os casamentos da época. Não foi ela que veio dela, coitadinha. A Alba Lucínia mesmo nem sabia dessas coisas todas que aconteceram no passado. Então, ela com todo aquele jeitinho lá, se insinuando, com só amizade, na verdade, ela queria era, cortar ali aqueles dedinhos entrelaçados, né? Enfiar a espada ali para cortar os dedinhos, de preferência o dela. Deixa o dele intacto para ela poder pegar na mãozinha. Elvídio, então, começou a acreditar no desinteresse de Cláudia Sabina, que, no íntimo, experimentava os padecimentos de uma leoa ferida. Quase que eu botei uma leoa ali, gente. A cada vez que o patrício lhe fazia perceber o caráter sagrado das obrigações matrimoniais de ambos, porque ele falava do amor que ele sentia pela Alba Lucínia, do respeito, mas falava também que ela também era uma senhora casada, e ela vivia alegando, ela não disse lá para o Hélio, para o Adriano, que ela também ela ia com ele, mas ela também tinha a família dela, porque que Elvídio não podia ir, né? Como se ela fosse, assim, super cumpridora dos deveres conjugais. Sabina desejava, no fundo, era uma grande inveja. Ela desejava ser amada assim, como ele demonstrava que amava a esposa, com tanta fidelidade e devotamento. Ela queria Elvídio com todos os impulsos do seu temperamento lascivo. Quer dizer, era um amor profundo, mas não um amor verdadeiro. Com certeza, era uma paixão, o orgulho ferido, porque ela foi rejeitada, e o desejo de vingança muito forte, que ela não conseguiu superar. Ela alçou voos. Hoje a Tereza não está aí, né, que eu disse logo no início do nosso curso, eu disse que ela era alpinista social, a Tereza que riu muito com isso. Ela alçou voos, né, altos, sendo, né, a mulher do prefeito. Então, ela tinha uma posição de respeito na sociedade. Mas ela odiava a Alba Lucínia e não recuaria na realização dos seus propósitos inconfessáveis. Não trepidaria em lhe impor a vingança mais cruel. Aquilo ela estava lá ruminando, porque quando ela convenceu Hélio Adriano a convidar Elvídio para ir nessa última viagem à Grécia, que ele não ia levar Elvídio, ele já tinha achado melhor ele ficar, e ela convenceu, porque ela já estava sabia que esse ano ele ia ficar longe, ela já estava mancomunando, lembra que ela foi procurar Plotina antes? E já tinham feito lá um arranjo para aproveitar esse tempo que ele ia ficar fora dali de Roma, né? E, aos poucos, o filho de Ney Lúcio se foi prendendo novamente na teia de encantos daquela mulher. Não que ele estivesse traindo Alba Lucínia, mas ele estava de boa fé. Ele não estava alcançando nenhuma malícia nela. Os homens fechem os ouvidos. Mas vamos combinar que homem é bobo, né? Tem muitos homens bobos. Não vê o que está ali na ponta do seu nariz. Não estou falando dos homens que estão aqui dentro, não. Nem os que estão assistindo online. É só os outros. Só os outros. Eles são puros, está dizendo aqui, ó. Olha só a carinha dela, toda insinuante. Certo dia, isso aí eles já estavam lá na Grécia.
Certo dia, a esposa do prefeito, fingindo amizade, como sempre, asseverou a Elvídio que uma amiga escrevera-lhe avisando que seu marido passava um longo tempo na casa do patrício, o qual se espantou, adivinhando a malícia da informação, que ele bobo mais ou menos, né? Ele já percebeu ali, né, que ela já tinha alguma má intenção ali, fazendo aquela... Ai, quero falar só para te alertar, né? Cheia de... como amiga, né? E ela aí diz, sempre notei em meu marido uma predileção por sua família. Lucília e sua filha sempre foram alvo das suas gentilezas especiais. Afinal, Fábio Cornélio é seu melhor amigo. E a gente sabe muito bem que Fábio Cornélio e Lólio Úbico deveriam, aparentemente, ter alguns negócios escusos. Não é explícito, mas dá a entender, tinha rabo preso um com o outro, né? Tanto é que o Fábio Cornélio não se atreve a mexer nesse vespeiro, porque ele tem interesses ali, né? Elvídio replica, reconhecendo o fato, ele reconhece que realmente o Fábio Cornélio era super amigo do Lólio, mas desapontado com semelhantes alusões ao seu lar. Cláudia, percebendo o momento propício, quer dizer, ele deu uma baqueada, né? A pulga, né? Botou lá aquele veneninho lá dentro, a pulguinha lá atrás da orelha, acrescentou, então, sem piedade. Meu amigo, aqui entre nós, meu marido tem uma índole hipócrita e impulsiva, um conquistador inveterado. Mas tem mais coisa, ela fala um monte de coisa, só tirei esse um pouquinho. Temo-lhe a frequência à sua casa, por sua mulher e sua filha. Então, ela ali está mostrando que ela é muito amiga, ela está preocupada com a filha. Nem está querendo insinuar assim que é a mulher, não. Ela dá a entender que é a família, a honra, né, da família. Elvídio fez-se pálido, mas Cláudia, percebendo o efeito de suas palavras, prosseguiu impiedosamente. Desde que me casei com o prefeito, venho experimentando uma série de provações. Suas aventuras amorosas têm me acarretado grandes dissabores. E ela aí, ele fortemente impressionado, ele afirma que o sogro não poderia deixar-se enganar por tanto tempo a eleger o prefeito como um de seus melhores amigos. Ele duvida, não, isso não é possível, porque Fábio Cornélio é amigo dele há tanto tempo, teria percebido isso, não ia permitir uma coisa dessa. E aí ela vai, por isso que dá a impressão que havia negócios escusos. Convém lembrar que você está muito afastado da vida na capital. O censor e o prefeito são compelidos a se respeitarem e se quererem mutuamente. Mas, quanto à conduta individual, sabem os deuses da realidade das minhas afirmações. Quer dizer, ela dá a entender ali que eles tinham negócios ali que não podiam, né, deixar um ou outro, porque havia, né, mancomunações ali entre eles. Elvídio Lúcio desviou a conversa para outros assuntos. Vamos chegar, vamos mudar o rumo dessa prosa. Mas, quando Cláudia Sabina se retirou, sentiu-se envenenado de preocupações. Ela foi embora. Aí ele começa a pensar, né, que significariam as visitas reiteradas de Lólio Úbico à sua casa. A semente foi lançada, é a semente da discórdia, né? Isso a gente viu, inclusive no ano passado, também muito, né? No Há 2000 anos, sempre tem, né? Não vou nem falar o nome do bichinho, não, porque os bichinhos, né? Então, não tem culpa, os bichinhos agem por instinto. Quem imita os bichinhos é que tem. Porventura, Alba Lucínia teria se esquecido dos seus deveres sagrados? Aquilo fica batendo na cabeça dele, né, gente? Impossível, né? Numa época tão difícil, né, que tinha que haver respeito muito grande, o cara indo lá, se enfiando na casa dele, né? Ela insinuou, mas ele também sabia, porque ele, quando estava ali, sabia que o Lólio ia muito lá, né? E aí ele então, pensa, Fábio Cornélio estaria tão preso aos interesses materiais que olvidaria o nome e as respeitáveis tradições da família? Sim, né? Você vê que
a Alba Lucínia falou com a mãe, se desabafou com a mãe e pediu para a mãe falar com o pai. A mãe, melhor não, porque seu pai depende de óleo úbico, muita coisa, não sei o que lá, e a coisa foi passando, né? Acho que ainda está ali. Na mente do tribuno, tais cogitações íntimas se baralhavam em tormenta. Seu consolo era que a sua longa ausência estava prestes a findar, uma vez que Hélio Adriano já expedira ordens para regressar. Então, já estava terminando aquele ano. Na verdade, foram 14 meses, mais à frente a gente até vai ver isso. Então, Hélio Adriano já ia voltar para Roma, e ele já estava, pelo menos, aliviado. Chega disso. Né? É. Está saindo, né? Aí fica ruim para vocês e ruim para o público de casa. Em Roma, porém, a situação de Alba Lucínia e Célia chegava ao auge do sofrimento moral. Várias vezes a filha percebera os colóquios da mãe com o conquistador, mas, dada a sua timidez, não percebia a repulsa da genitora. Isso aí é muito importante a gente observar, porque Célia ela não tinha coragem de ficar escutando ali atrás das portas, que nem a Téria fazia. Mas ela percebia, ela não ouvia a reação de Alba Lucínia. Então, no fundo, Célia achava que podia ser que a mãe estivesse pecando com aquele conquistador ali. Ela tinha dúvidas, será? Ou não reagindo, não, deixando acontecer. Exatamente. Isso ficava na cabeça delas. O que minha mãe, será? Por que ela não expulsa ele? Por que não faz? E a Alba Lucínia, ela tentava, ela reagia. Nós vimos, né, na aula passada, em outros, ela reagia. Mas ele era super insistente. E, por outro lado, também, Lucínia, quando das suas curtas ausências de casa, ela às vezes saía para encontrar com amigas ou fazer alguma coisa, quando ela voltava, ela encontrava ele, né, o perseguidor, em conversação com a filha. Então, ela também tinha medo dele estar assediando a menina. Então, tanto a filha achava que podia ser que a mãe estivesse envolvida, como a mãe também achava que podia ser que ele estivesse envolvendo a filha. E, para variar, não havia comunicação, né? Uma palavrinha só entre as duas resolveria tudo. Então, ela temia, sinceramente, a presença daquele homem cruel, transformado em demônio do seu lar. Abatida e doente, Alba Lucínia pensou em expor a situação ao velho pai, mas considerou que este já devia ter percebido há muito tempo a sua angústia, que não é possível que ele nunca tenha notado. E ela lembrava do que ela conversou com a mãe, que a mãe aconselhou ela a não falar nada. E se silenciava que havia ponderosas razões para fazê-lo, importantes razões. Né? Ponderoso, pesado, convincente. Quer dizer, não eram poderosas, eram também poderosas razões, mas era uma coisa, né, que estava ali brecando a reação dele, porque havia coisas mais importantes que a reação dele, a observação ou a reação a salvar a honra da sua casa. Na hora que foi salvar a honra da casa por causa de expulsar Ciro, foi rapidinho, né? Agora ali não, né? Muitas vezes tentou também falar à filha sobre o delicado assunto, supondo-a também vítima da vil perseguição. Mas Célia, com sua natural pudicícia, quer dizer, ela era muito pura, gente. Ela era muito inocente, muito educada. Pudicícia quer dizer característica ou particularidade de quem é casto, atributo da castidade. Então, ela não dava oportunidade para que a mãe falasse nesse assunto com ela.
Então, ficava isso, né? É sempre esse ruído na comunicação que acaba causando, né, consequências que vão aumentando que nem bola de neve. Quando faltavam 2 meses para o regresso de Ovídio, Alba Lucínia acamou-se, extremamente abatida. Foram 14 meses de angústias e sua saúde não pudera resistir ao embate das provações mais penosas. Ela estava acabada, ela estava, né, fisicamente doente. Célia também tinha as faces descoradas e tristes. Podia-se observar o seu abatimento orgânico, causado por longas noites de insônia, porque, desde da execução de Ciro, ela vinha, né, se martirizando ali, né, com tanta dor, né, e ela foi se abatendo fisicamente. E, ainda por cima, com a mãe doente, ela fazia tudo o que ela podia para consolar a mãezinha ali. Então, a situação estava muito difícil no lar dos Lúcios. Dos portos da Itália foram enviados 4 grandes galeras para o regresso de Adriano e sua comitiva. Então, você vê como é que a coisa era. Teve que sair as galeras de Roma para ir lá buscar, né? Não tinha ainda, né? Na Grécia não tinha o desenvolvimento que tinha, eles estavam nos sítios buscando relíquias, buscando preciosidades, né, para embelezar, abrilhantar o palácio de Tibur. Então, a primeira embarcação foi disputada por muitos, entre os quais, quem? Cláudia Sabina. Ela queria, porque queria voltar logo na primeira barca, né? E Ovídio Lúcio, estranhou aquela pressa. E ela dizia porque ela tinha compromissos, o marido, a família, né? E aí ele estranhou. Ela estava tão dedicada lá ao trabalho e tal, e, de repente, quero correr, vou voltar, né? Mas ele não adivinhou, né? Não podia adivinhar o alcance de seus planos. É porque eu acho que não passava, jamais passaria na cabeça dele que ela fosse capaz de executar, claro, nem na cabeça de nenhum de nós aí, que a gente vai ver os planos que ela vai executar. Mas, assim, nem mesmo uma vingança, eu acho que não passava na cabeça dele, até porque ela foi muito ardilosa. Ela foi se aproximando dele, se reaproximando, mostrando amizade, mostrando competência, né, no trabalho e tal. Ovídio também desejaria regressar urgentemente, mas ele era obrigado a atender o convite do imperador para fazer-lhe companhia na embarcação de honra, né, que só chegaria a Ostia 8 dias depois da primeira. Então, era tudo que ela queria. Ela chegou em Roma com 8 dias de antecedência, que ela aí armou todo o plano cruel que ela já estava, né, elucubrando há muito tempo. Daí, alguns dias, Cláudia Sabina chegava a Roma de molde a cogitar a realização dos seus sinistros projetos de vingança. Ela aí mandou chamar quem? A Téria, sua espiã, a criada espiã, né, para uma visita particular, informando de que estava na hora de jogar sua última cartada. E, ao saber por Atéria que Alba Lucínia estava doente, estava acamada, ela ficou mais feliz ainda, porque ia ser a sopa no mel, né? Regozijou-se, porque isso favoreceria a realização de seus planos, que até então, quem está lendo aos pouquinhos ainda não sabia o que ela estava, né, elucubrando na sua cabeça doida. A fim de garantir a cumplicidade da criada, cuja fidelidade comprara, perguntou-lhe o que desejaria receber de recompensa. E aí, a Téria, né, muito necessitada: senhora, sabeis que tem uma filha casada, que vive com dificuldade, gostaria de possuir um sítio longe de Roma, onde pudesse me recolher junto dos filhos e netos, nos dias de decrepitude e invalidez para o trabalho. Aí ela diz que o genro é um liberto, tinha muitas dificuldades de trabalho, ganhava muito pouco, então ela quer uma instância, né, onde a filha
vá viver, e os netos, e aí, quando ela estiver mais velha, porque eles falam muito, na narrativa, eles falam muito a velha criada, mas a imagem do projeto Imagem não mostra a Téria com uma expressão de velhice. Ela parece até uma criada jovem, mas ela não, pela narrativa de Emmanuel, ela não era tão jovem, não. Teus desejos serão satisfeitos. Vou indagar o custo de um sítio aprazível, no momento oportuno te pagarei a quantia necessária. Vocês observem que as cores dos balãozinhos têm a ver com a cor do coração, né? Bruxa é roxo. Está até combinando com o vestido dela. Combinadas as primeiras providências para dali uma semana, quando, do regresso de Elvídio, Sabina despediu a criada espiã. Foi embora. No dia seguinte, pela manhã, uma liteira modesta saía da residência de Lólio Úbico em direção a Subor. Você já conhece essa liteira? Lembra dela? Pois é, ela pegou aquele velho Uberzinho, ó, e foi rapidinho, estava com pressa. Inútil esclarecer que se tratava de Cláudia Sabina, dirigindo-se à casa da vendedora de sortilégio. Isso ali é a Suburra, lembra? Que era nos subúrbios, daí essa origem, né? Que era onde ficava a população mais miserável de Roma, né? E, então, era a fina flor ali das pessoas mais pobres e de educação e de formação mais ignorante, muita violência. A gente conhece isso aqui ainda, infelizmente, né? Não se chama Suburra, mas se chamam outras, tem muitas comunidades ainda que herdaram isso. Plotina, feiticeira de Cumas, recebeu-a sem surpresa, como se estivesse à sua espera. E ela tinha vidência, ela tinha esse poder, né? Ela era sensitiva e ela sabia que ela estava chegando. Depois de mergulhar as mãos ávidas na aluvião de sestércios, Plotina concentrou-se, falando em seguida: Senhora, o momento é único, devemos cuidar de todos os pormenores. Vocês lembram que, no início, quando da primeira visita dela a Plotina recomendou que nem lá há 2000 anos, com aquele, que eu me esqueci o nome do bruxo, Araxes, que era melhor ela não mexer nessa união, porque era uma união que estava programada desde, né, no destino deles, e que ela via uma proteção muito grande ali em volta da Alba Sabina, mas ela insistiu, não, eu quero, então tá. Ela fez a parte dela, né? Mas a cobiça também era muito grande e ali o dinheiro falava muito alto, né? Sabina pôs-se a meditar num plano minucioso que a feiticeira lhe submetia, que até então elas não tinham combinado direito, dava a entender tudo, a gente entendeu no início, né, na primeira parte, que a Plotina recomendou que ela fizesse todo o possível para Elvídio ficar fora durante aquele ano em que ela e Adriano iria passar na Grécia, e que, enquanto isso, eles iam armando. Mas eu acho que ali, até então, a Cláudia Sabina não sabia em detalhes o que a Plotina tinha bolado, dá essa impressão. Plotina falava em voz muito baixa, como se receasse as próprias paredes, tal a ignomínia das sugestões criminosas. E aí, por isso que dá a impressão de que ela não sabia em detalhes o que a outra tinha, né, planejado, porque ela fala assim, não seria melhor exterminar de uma vez a infiel? Né? A rival. Para ela era infiel também. Mas a rival infiel era ela, né? A rival, e aí, quer dizer, ela não, então vamos matar ela que, pronto, elimina tudo. Hã? É o quê? Quem falou o quê? É o quê? Fala, não, fala. Ah, meu Deus do céu, tem que falar. Eu repito aqui para o povo.
Ah, não pode repetir. Proibida a repetição. Senhora, suas ponderações, aí olha a velha esperta e inteligente, olha só. Suas ponderações são razoáveis, mas deveis recordar que a morte do corpo só aproveita os assuntos de ordem material, e, no nosso caso, eles são de ordem espiritual. Então, se ela vai desenvolver isso, se mata o corpo, né, afasta a outra, a lembrança da esposa morta poderia ser mais forte ainda do que ela em vida. Então, ela começa a desenvolver por quê. Quem nos dirá que o homem amado voltará aos vossos braços se a companheira descer ao túmulo? Não tem garantia. Os que partem para o além deixam uma saudade inextinguível. E, muitas vezes, são até viram mártires. Às vezes, até, no caso ali, a Alba Lucínia era uma pessoa muito boa, realmente, totalmente vítima. Mas, mesmo em casos assim, de pessoas ruins que são executadas, no fim das contas, até muda, né, a maneira de ver. Ah, coitada, acabou dando a vida pelo problema que estava passando e tal, e até toma uma aura, né, de mártir. É preciso instilar o ódio no coração do homem desejado. Ela foi lá certinho, né? A melhor maneira de afastar a mulher do Elvídio e que ele pudesse se voltar para ela, porque era o objetivo dela, era ele ficar com raiva da mulher. Ele tinha que ficar com ódio dela, né? Olha, receita aí para poder fazer maldade. Ninguém anota, hein? Olha lá. Ela está anotando, Márcia está anotando no papelzinho, a receita para fazer maldade. Necessário se torna flagelar a alma, abatendo-a e destruindo-a. E né, gente, é uma grande verdade. Né? O corpo não é nada, o corpo é perecível. Uma hora ele vai acabar. Mas a alma, e aí isso aí marca, né, a injustiça, sentir injustiçado, sentir a rejeição. Tudo isso são marcas que ficam muito fortes ao longo da vida e ao longo das vidas, muitas vezes. Né? As coisas mal explicadas, vamos lembrar aí de Públio Lentulus com Lívia, que havia toda uma inocência total e livre, e ele foi acumulando aqueles monte de desconfianças, de confiança, que ele destruiu a vida deles. Quase que destrói as vidas também. Né? E ele aí, a Alba Lucínia fala, não dá, não devo desprezar tuas advertências, mas com o teu plano, meu marido deverá desaparecer. Oh, como que eu vou fazer isso? Meu marido vai morrer, vai ter que morrer. Aí a outra foi curta e grossa. E que vos importa isso, se sua morte for necessária? Né? Agora vai dar uma de moralista. Não forçais o destino para a felicidade com outro homem? Então, vai fazer o que tem que ser feito. Não é isso que você quer? Então, vai fazer. Sim, teu projeto é o melhor. A Alba Lucínia deverá viver, relegada a um plano inferior, com sua vergonha padecerá o desprezo e a execração que tenho padecido. Só que a Alba Lucínia, primeiro, que ela não tem nada a ver. E, segundo, que execração é essa? É porque ela tem, né, lá no fundo, aquela ódio, aquela revolta, porque ela foi preterida na juventude, né, porque ela era uma mulher do povo, ela não era nobre, foi preterida uma mulher patrícia, uma nobre, mas ela não tinha nada. Se ela tivesse que ter raiva, ela fosse se vingar, então nem justifica, mas dele. Ele é que fez o errado com ela, né? Mas não, dele ela queria tirar a casquinha. Plotina retirou de um armário esquisito alguns frascos e pacotes que entregou à cliente com observações especificadas. Então,
entregou ali, explicando tudo que tinha que ser feito, que a gente não sabe ainda. Aceitando de alma aberta o plano odioso, Cláudia Sabina saiu, prometendo voltar. Aceitando de alma aberta. Isso é muito, muito sério, muito forte. Ela não foi enganada, ela não foi conduzida, se deixou levar, nada disso. Ó, não vou defender a minha xará, tá? Mas esse execrada a que ela se refere, eu acredito que seja porque ela teve um romance, né, com um nobre, engravidou, se entregou, e tudo isso é muito mal visto, mesmo pelos época, principalmente. plebeus, né? A família dela, os vizinhos, sei lá, e ela deve ter sido muito humilhada por isso, por ter se entregado a um nobre, por ter engravidado dele, depois ter sido abandonada. O pessoal deve ter feito todo tipo de humilhação, não é? Então, não estou defendendo, tá, gente? Mas, na visão dela, ela foi execrada como uma mulher vulgar. A gente tem que lembrar da época, até com relação a, por exemplo, a Célia conversar com a mãe sobre o que estava acontecendo, era um tabu muito grande, um assunto que não se falava de maneira nenhuma, muito menos com uma mãe, àquela época. A gente pode pensar nos dias de hoje, né? Era só conversar, falar sobre sexo, sobre infidelidade, sobre relação extraconjugal. Ninguém ia falar isso, né? Principalmente uma jovenzinha com a mãe, né? Então, não podemos esquecer da época que era, né? Com certeza. Então, ela tem os seus motivos. Claro que não estou justificando de jeito nenhum. Com certeza. Vingança, né? Eu lembro que logo no início, quando a gente estava apresentando os personagens e tal, a gente falou exatamente isso. Que também tem que olhar o lado dela, né? Que tudo tem dois lados. Só que ela extrapolou o seu poder de justificar os atos dela pela execração que ela sofreu. E também dá a entender que alguém tramou isso. Alguém fora do fora dá a entender, extrafísico. Como ela continua amando, né, o Elvídio, a despeito de tudo isso que a Claudinha colocou, por exemplo, dá a entender que alguém, ou o pai de um ou de outro, entendeu? Na época que na ela... Na época, para separá-los. Com certeza. Então, porque ela se coloca numa posição de... Fugiu a palavra agora, mas de ter sido traída, vítima de uma trama ali, né? E é bem possível, não fica muito claro, mas dá a entender. Claro, tanto é que aquela história do Silano, filho dela, não sei o que lá, até... Eu cheguei no final do livro e eu não entendi muito bem, não. Vamos chegar, quando a gente chegar nessa partinha, a gente vai conversar bastante. Que não justifica, sobre isso. Né, pois não justifica, dela, foi tudo muito por baixo dos panos. Não, com certeza. Embora não justifique, porque ela chega às raias, né, do absurdo. Então, eu trouxe alguns comentários assim dentro da doutrina e aí inseria em alguns slides, para não ficar muito grande se botasse um slide só para a gente analisar a parte doutrinária, então tem umas coisinhas que bate e volta. Então, eu peguei lá a nota de Kardec na questão 964 do Livro dos Espíritos, em que ele diz: todas as nossas ações estão submetidas à lei de Deus. Ela não se entregou de alma aberta? Não há nenhuma, por mais insignificante que nos pareça, que não consista numa violação dessa lei. Se sofremos as consequências dessa violação, só devemos culpar a nós mesmos, porque assim nos fazemos os próprios artesãos da nossa felicidade ou infelicidade futura. Então, é a nossa velha conhecida lei de causa e efeito, né? E a gente ainda vai voltar a reiterar essa ideia. Daí a dias, Hélio Adriano, com sua comitiva, entrava aclamado pela porta hóstia. O imperador recomendou que Ovídio supervisionasse todo o serviço de descarga das valiosas peças destinadas a Roma. Eita egoísta, né, menina?
O pobre coitado teve que ficar lá, não pôde voltar na primeira barca. Aí, chegando lá, não, você fica aí, porque você tem que olhar se está tudo descarregado direitinho. Só que ele aí delegou a incumbência a um auxiliar, né, de confiança, e dirigiu-se à cidade, pelo menos para poder abraçar a esposa e a filha, que estavam lá, com certeza, com todos os outros familiares, esperando, que era muita gente, aquela comitiva toda, né, que foi lá para a Grécia. Euvídio, quando abraçou a esposa e a filha, estranhou o abatimento e o aspecto doentio de ambas. Conversaram um pouco, ela contou tudo sobre a morte de Neio Lúcio, mas não puderam ficar muito tempo ali, porque o Neio Lúcio teve que voltar à Ostia para concluir o seu trabalho. Oi? Neio Lúcio não, Euvídio, está certo. Logo, o tribuno teve que voltar à Ostia, né? Ostia é o porto, né, gente? Dali. Desiste lá. Eu já desde que eu viajei, eu fiquei em Ostia. Alba Lucínia, triste, mas conformada com a prorrogação da ausência do marido, recolheu-se ao leito, enquanto Célia voltava às suas meditações. Então, o ambiente cada vez mais triste, ela com tanta esperança da volta dele, que ela ia poder contar para ele tudo o que estava acontecendo, ela estava disposta a contar para ele. Ela não contou antes, porque ela não adiantava nada ele ir embora com aquelas preocupações que ele não ia poder fazer nada. Ela quase contou, lembra? Teve um capítulo que a gente falou sobre isso. Ela quase contou, mas quando ele disse que ele era obrigado a ir, porque o Adriano praticamente o intimou, como é que ia recusar, né, um convite, entre aspas, do imperador? Então, ela falou, não adianta, eu vou falar, ele não vai poder deixar de ir e vai ficar todo preocupado, vai ser pior ainda. Alguém, porém, saía apressadamente para encontrar-se com sua mentora. Quem era? A Téria. Foi lá encontrar com Cláudia Sabina. Cláudia Sabina recebeu-a, fazendo-a entrar num gabinete discreto. Ali, entregando-lhe pesada bolsa com o preço da traição, Cláudia Sabina expõe à Téria os seus sinistros planos. Agora que a gente vai começar a entender, a perceber de que eram formados esses planos. Sabina explica em voz muito baixa, né, para não, que as paredes poderiam ter ouvidos, seus projetos sórdidos à serva, que a ouve admirada. Ela fica espantada, mas aquecendo a todas as orientações, inclusive quando ela faz referência à coluna lactária. Conheces a coluna lactária? Fica por perto do mercado e tal, mercado das frutas. E ela diz que sim. Eu conheço, por ali perambulei para observar as criancinhas abandonadas. Então, a gente aí já começa a ter uma dica, né? A coluna lactária era o lugar onde se deixavam as crianças abandonadas, os enjeitados. E como a Cris aí lembrou muito bem, a época, né, por exemplo, quando Cláudia Sabina engravidou, lá na juventude dela, o enjeitadinho dela foi criado pelo Neio Lúcio. Mas era usual, havia os escorregões, havia na época, hoje haverá amanhã, sempre, né? E aí, antigamente dizia que também tinha uma roda dos desvalidos, né? Colocavam ali aquela criança abandonada e quem quisesse ia lá pegar, né? Meu Deus do céu, quanta maldade, né? Hoje, infelizmente, não tem mais a roda. Não tem mais a roda, mas a gente ainda sabe, de vez em quando, sabe de tanta coisa, né? Criança que é abandonada, que é encontrada na lixeira, pois é. Tantas coisas. A humanidade ainda está... normalmente era nos conventos, as freiras aí criavam, né? Essa coluna lactária aí, eu não sei, não consegui... Achei até uma figura da coluna lactária, mas não achei a história dela.
Cláudia Sabina parecia alucinada. Cara de maluca ela já tem, né? Vamos combinar. Se vocês observarem direitinho, a carinha dela é a carinha que ela estava lá quando ela estava falando com o Elvídio. Olhar abstrato, a expressão fisionômica tinha um quê de sinistro, concentrada em um único propósito, entregar à Téria um pequeno frasco. Olha lá, é mesmo, gente. É a gêmea dela. A gêmea dela está ali, ó. Quem não percebeu, olha aqui o bracelete dela. Não fui eu que inventei, não, hein? Pois é. Então, ela diz assim, este filtro dá repouso físico e sono profundo. É preciso que a Alba Lucínia descanse tranquilamente. Ou seja... Hã? Prolongado. Exato. É um sono profundo, mas é um sono que se prolonga. Não é assim, sono profundo naquela hora, mas que pode acordar com pouco tempo, não. É um elixir, né? Um sedativo, feito lá pela Plotina, né? Com todos os seus conhecimentos, né? E com as energias muito negativas, com certeza. E aí, ela ainda fala assim, leva mais esse também. Pega mais um, leva mais esse também. Terá necessidade de tudo isso. Então, ela manda levar os 2 frasquinhos para que ela pudesse, né, conseguir levar até o final a sua ideia macabra. Que os deuses da minha vingança nos protejam. Gente, isso aí não é mole, não. Isso aí é uma exortação, né? Aos espíritos infelizes, aos espíritos inferiores. Ela está aí. Aí eu me lembrei de quando a gente estudou e tal, daquelas questões que Kardec nos traz no Livro dos Espíritos, falando sobre pactos, não é? Quer dizer, aí daí a pessoa que ela fez um pacto, né? E tudo parece que está, quando você falou assim, parece que armaram tudo, eu até pensei em uma armação a nível extrafísico, mas é lógico que ali vão estar os benfeitores junto dela? Claro que não. Sim, amizade, afinidade, quem vai estar junto? Ela e Plotina, cada qual ligada mais às trevas, né? Com pensamentos, sentimentos e atitudes totalmente do mal. A vontade muito forte. Sim, exatamente, porque era forte. Ela era uma pessoa forte. E aí eu trouxe aquela questão 549, quando Kardec pergunta aos espíritos, algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? E a resposta é muito clara, parece que está encaixadinha aí. Não há pactos, há, porém, naturezas mais que simpatizam com os maus espíritos. Olha o grande exemplo aí. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho ou, leia-se, o teu rival, e não sabes como has de fazer. Chamas, então, por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudarem, exigem que também os sirvas em seus maus desígnios, porque há uma ligação, não é pacto, não fazem nenhum contrato assinado. Nisto é que consiste o pacto, porque há uma afinidade e é o efeito bumerangue, gente, tudo que vai, volta, tanto bom quanto ruim. Quando a gente joga, vem para a gente, de novo. E a gente vai ver no desenrolar da narrativa de Emmanuel que ele vai mostrando uma porção de consequências, né? Porque as causas estão aí, as consequências virão, né? Não tem jeito. E, na sua loucura, Cláudia Sabina deixa a critério da criada a escolha de uma criança recém-nascida, que, para todos os efeitos, será o fruto da infidelidade de Alba Lucínia. Aí é que a gente
a gente vai entender de verdade tudo o que estava sendo planejado, né? Ela manda a Téria ir lá na coluna lactária, escolher, por conta dela, pode escolher qualquer um enjeitadinho. Por outro lado, já deu o elixir para deixar a pobre da Alba Lucínia dormindo direto, profundamente e prolongadamente. E o que ela pretende fazer? Colocar o quê? Vamos lá, quem leu? Vamos dar spoiler. O que ela vai fazer? Pois é. Ah, é a nossa amiga que chegou. Então, vamos lá. Ainda por cima, não satisfeita com tudo que ela já planejou, já organizou, ela ainda vai lá cutucar o pobre coitado do Elvídio. Ainda colocar mais lenha na fogueira. Em vez dela ir para as festas, Adriano estava fazendo festa do retorno dele, ela era, né, a festeira. Ela vai lá para a Ostia, onde ele está ainda lá, acabando de catalogar e organizar lá as coisas que eles trouxeram, onde se encontra Elvídio, lá em Ostia, e lá chegando, pede para falar-lhe em particular, e destila sua terrível peçonha nos arremates finais do seu plano. E aí ela fala: Elvídio, aqui estou para prevenir-te de graves acontecimentos, aliás, já por mim previstos. Boazinha. Amiga. Muito amiga. Deves estar preparado para ouvir-me, pois acredito que o prefeito chegou a macular a honra da tua casa. Lançou ali a dúvida. Deves ouvir a Alba Lucínia imediatamente. Corre para casa, para poder dar tempo de chegar lá, né? Verificando até que ponto conseguiu o Lólio Urbo que introduzisse no teu lar. Mas aí, ele é muito firme. Claro que isso foi lá dentro do coração, ele já estava com a pulga atrás da orelha, ele já tinha refletido, mas ele se mantém firme. Na frente dela, ele se mantém firme na defesa da honra da mulher e não aceita ouvir mais nada. Parou, não quero mais ouvir nada. E ela aí fica danada da vida, vai embora, reconhecendo, né, que o homem das suas paixões sabia defender a honra da família. Então, ela se despede bruscamente e vai lá para o Capitólio, que é onde ela mora. O gênio do mal, que lhe falava ao coração, preparara para aquela noite os acontecimentos mais terríveis. Então, né, os espíritos, né, com quem ela estava em afinidade fluídica, em sintonia, né, estavam ali assessorando, preparando, né, toda aquela maldade que ela havia planejado, junto com Plotina, para aqueles acontecimentos culminarem naquela noite. A claridade mortiça da lua, antes do amanhecer, a Téria, chegando à coluna lactária, acolhe um enjeitadinho de traços delicados e nobres. Tomando-o nos braços, considera intimamente que aquela criança deveria ser um digno rebento de patrícios romanos, porque a criança tinha traços de patrícios. Então, ela já pegou ali, achou aquele bonitinho, que ele era o mais delicadinho, né? Estava chorando baixinho. Então, ela pegou e achou pelos traços dele que devia ser fruto de alguma escapulida de nobres patrícios, né? A seguir, leva o pequenino penetrando na casa dos amos com todo cuidado. Estava amanhecendo. E aí a gente vai refletir mais uma coisinha. Está no Céu e Inferno, capítulo 7, itens 8 e 9, do Código Penal da Vida Futura. Sendo infinita a justiça de Deus, que a gente fica, pô, como é que pode? Está acontecendo, vai deixar, meu Deus, vai deixar isso acontecer? Não pode, né? Tem que vir aí, dar um jeitinho nisso, mas olha só. O bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais.
como uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. Tanto o bem quanto o mal que é feito, aquilo é rigorosamente catalogado no livro dos céus. Ninguém escapole. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar pela segunda vez. Então, aí está bem clara, né, a lei de causa e efeito. Não se foge àquilo que nós mesmos plantamos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não é? E ali, aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar numa segunda vez. Eu me lembrei aí de Públio Lentulus, porque Públio passou uma vida inteira destruindo o casamento dele, mas ele fez mais mal a ele mesmo, embora ele tenha sido preconceituoso, orgulhoso, e um escravo e tudo mais, mas ele fez mais mal a ele mesmo e à família do que aos outros, né? Mas ele consegue uma redenção depois, né, que a mulher é executada, né? Quem não leu há 2000 anos, leia, que é imperdível. E quem quiser assistir o curso, está gravado aí, aproveita aí quando tiver um tempinho para se colocar em dia, porque realmente é muito bom. E ele não teve necessidade de resgatar daquela forma, mas ele veio nessa segunda, 50 anos depois, para quebrar seu orgulho como que? O escravo. Mas já com pensamento evoluído, já com uma postura de espírito com mais evolução, já entendendo. À noite, a criminosa havia adicionado narcótico aos remédios de sua senhora. Entrando no quarto onde a Alba Lucínia dormia, Atéria depôs a criança ao seu lado, envolvendo no ambiente tépido das coberturas. Em seguida, preparou ali toda a encenação necessária, sem que a vítima pudesse perceber o que se passava. Por isso que a Cláudia falou, foi um sono profundo e prolongado, ela estava totalmente dopada. Todavia, o pequenino começou a chorar fracamente. E a Alba Lucínia ali totalmente alheia do que estava acontecendo. No quarto contíguo ao de sua mãe, dado o ruído insólito, Célia desperta. E ela acorda aturdida, porque ela estava sonhando. Ela estava sonhando com Ciro e com Nestório. Será que foi à toa esse sonho? Será onde que está Ciro, hein, gente? Onde estará Ciro? Onde está o Oli? No sonho, ela parecia contemplar Ciro ao seu lado, enquanto Nestório pregava como nas catacumbas. Lembra que ele pregou lá? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aí vamos lembrar, né, daquela pregação que foi trazida aqui numa aula que a Cláudia nos deu. A gente tinha muita coisa para falar, aí, mas eu peguei um pedacinho só. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Seus ensinamentos referiam-se àqueles que, cumprindo a vontade soberana e justa do Pai que está nos céus, marcham na vanguarda dos caminhos humanos, em demanda do seu reino de amor, cheio de belezas imperecíveis. Os que sabem acatar neste mundo os desígnios de Deus com humildade e tolerância, com resignação e com amor, chegarão mais depressa junto daquele que se revelou há 100 anos, na época, né, 100 anos, como caminho, verdade e vida. Então, exatamente quando ele fala, né, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, no sonho dela, como se estivesse preparando para aquilo que ela iria enfrentar dali a instantes. E as decisões que ela teria que tomar. Neste instante, o ruído insólito chegava-lhe aos ouvidos. Vagidos de criança? Que significaria aquilo? Só vão saber semana que vem.
Aí vai caber a Cris trazer aqui tudo que vai acontecer. Cenas dos próximos capítulos são pesadas. Então, gente, vamos fazer a nossa prece. Falta, assim, 10 segundos. Alguém tem alguma colocação? Então, vamos orar com muita gratidão, sempre. A Deus, nosso Pai, por estarmos aqui, por estarmos encarnados, pela vida que é tão bendita para cada um de nós, nossa ferramenta de caminhada pelas diversas existências. Agradecer a Jesus, nosso mestre querido, que tantas e tantas lições nos legou e nos lega a cada momento. Vamos descobrindo mais uma lição, vamos descobrindo tantas coisas através desses mensageiros do Mestre Jesus que nos trazem os seus exemplos, como Emmanuel, como Chico Xavier. Agradecer a querida e doce irmã Maria Angélica, que nos acolhe com tanto amor. E as oportunidades que temos de aprendizagem, de reflexão, de também traçarmos nossos caminhos com mais segurança. Agradecemos aos espíritos amigos, responsáveis por este curso, e pedimos permissão para darmos por encerrada a aula de hoje. Graças a Deus.